Coloca o fone e apaga a luz. Essa história não aconteceu comigo, mas chegou por e-mail de uma pessoa que trabalhava no turno da noite de um mercado. Ela pediu para não dizer o nome, então vou chamar ela de Camila. A Camila trabalhava no caixa de um mercado pequeno, daqueles que ficam abertos até tarde, às vezes até depois da meia-noite. Não era um lugar grande, mas também não era vazio. Durante o dia, era bem movimentado. Mas à noite, parecia outro lugar. O turno dela começava às 18 horas e ia até fechar. E foi justamente nesse horário, quando o movimento diminuía, que as coisas começaram a ficar estranhas. No começo, eram só detalhes. Ela disse que, às vezes, o sistema das câmeras travava. Coisa normal, segundo o gerente. Equipamento antigo, falhas, nada demais. Mas um dia, ela percebeu algo diferente. Era quase 23 horas. O mercado já estava praticamente vazio. Só ela no caixa e um repositor no fundo da loja. Ela olhou por acaso para o monitor das câmeras, aquele que fica mostrando vários ângulos ao mesmo tempo. E em uma das telas, ela viu alguém. Um homem. Parado no corredor de limpeza. Imóvel. Ela franziu a testa, porque não lembrava de ninguém ali. Olhou para o mercado, e o corredor estava vazio. Completamente vazio. Ela olhou de volta para o monitor. E o homem ainda estava lá. Parado. Sem se mexer. Foi aí que ela chamou o repositor pelo nome. Ele veio, meio sem entender, e ela apontou para a tela. Tem alguém ali. Ele olhou. Ficou em silêncio por alguns segundos, e respondeu. Não tem ninguém ali não. Ela insistiu. Mostrou de novo. Mas quando ele olhou, a imagem já estava normal. O corredor vazio. Ela tentou rir, disse que devia ser bug, mas aquilo ficou na cabeça dela. E não parou por aí. Nos dias seguintes, aquilo começou a acontecer mais vezes. Sempre no mesmo monitor. Sempre mostrando alguém onde não tinha ninguém. Às vezes um cliente parado por tempo demais. Às vezes alguém virando um corredor, que, na vida real, estava vazio. Mas o pior, ainda estava por vir. Uma noite, já perto do fechamento, o gerente pediu para ela desligar o sistema antes de ir embora. Era a rotina. Apagar as luzes, fechar o caixa e desligar as câmeras. Ela fez tudo normalmente. Apertou o botão. As telas apagaram. Ou pelo menos, era o que deveria acontecer. Mas uma delas continuou ligada. Só uma. A câmera do caixa. Ela estranhou, mas pensou que fosse atraso no sistema. Então ela esperou. E foi aí que viu. Na tela. Ela mesma. Sentada no caixa. Só que, ela já não estava mais ali. Naquele momento, ela estava em pé, olhando para o monitor. Mas na tela, ela ainda estava sentada. Imóvel. Cabeça baixa. Como se estivesse travada. Ela ficou sem entender. Deu um passo para trás. Olhou para a cadeira. Vazia. Olhou para a tela de novo. E a imagem dela ainda estava lá. Sentada. Sem se mexer. Foi quando a imagem levantou a cabeça. Devagar. Mas não olhou para o cliente. Olhou direto para a câmera. Olhou direto para ela. Camila disse que, naquele momento, o corpo dela travou. Porque o rosto não estava normal. Era ela. Mas não era. O sorriso era largo demais. E os olhos, completamente escuros. Como se não tivesse nada dentro. Ela tentou desligar o monitor na marrã. Apertou o botão várias vezes. Nada. A imagem continuava lá. O outro ela então se levantou da cadeira. E começou a andar. Saindo do caixa. Indo em direção ao corredor lateral. Camila, na vida real, estava parada, sem conseguir se mexer.
Mas na tela, ela estava andando pela loja, sozinha. Foi aí que ela ouviu um barulho vindo do fundo do mercado. Passos. Ela disse que nunca esqueceu isso, porque os passos eram exatamente iguais aos da gravação. No mesmo ritmo. No mesmo tempo. Como se aquilo que estava na tela estivesse acontecendo ali também. Ela correu. Saiu do caixa, pegou as coisas e foi para a porta. O repositor já tinha ido embora. Ela estava sozinha. Ou pelo menos, achava que estava. Antes de sair, ela olhou uma última vez para o monitor. E viu o corredor lateral escuro. E no fundo, aquilo parado, olhando para a câmera, esperando. No dia seguinte, ela voltou com o gerente. Contou tudo. Ele riu. Disse que era impossível, que o sistema desliga tudo de uma vez. Mas ela insistiu. Então eles foram ver as gravações. E foi aí que o gerente parou de rir. Porque no horário que ela disse, realmente havia gravação. Mesmo com o sistema desligado. E na filmagem, dava para ver Camila sentada no caixa, sem se mexer, por vários minutos. Enquanto, ao mesmo tempo, dava para ver ela levantando e andando pelo mercado, sozinha, em outro ângulo, como se existissem duas. Depois disso, ela pediu demissão. Nunca mais voltou lá. E até hoje, ela evita qualquer lugar que tenha câmeras demais. Porque, segundo ela, algumas câmeras não mostram o que está acontecendo. Mostram o que quer que esteja tentando aparecer. Então, da próxima vez que você passar por um caixa e ver aquela telinha mostrando você mesmo, evita olhar por muito tempo. Porque às vezes, aquilo que aparece ali pode não estar só te mostrando. Pode estar te observando de volta. Se essa história te deu aquele arrepio, já deixa o like. Se inscreve e ativa o sino, porque aqui, todo dia às 19 horas, tem histórias que podem mexer com a sua cabeça. E compartilha com alguém que trabalha à noite, principalmente em mercado. E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.